13 de outubro de 2018. Estamos no ar para mais um programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. No programa de hoje vamos pegar a estrada rumo a Socorro para a inauguração da Feira Permanente de Malhas. O doutor Marcos Tavares Leite sempre trazendo um assunto relevante ao micro e pequeno empresário. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Carlos Lanza, especialista em gestão de empresas. Estamos no ar. Simp, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Muito se tem falado sobre reforma tributária, reforma fiscal, aqui mesmo nesse espaço, não são poucas as referências que nós fazemos. O importante quando fala em reforma tributária e reforma fiscal é pensar também na justiça tributária e justiça fiscal. A simplificação da tributação, a simplificação ou até eliminação das obrigações acessórias. Mas uma outra questão fundamental, que muitas vezes se torna uma armadilha ao contribuinte, é a questão do aproveitamento de créditos fiscais e tributários. Há formas de se aproveitar e se apropriar desses créditos tributários, seja através dos PERDECOMPs, o pedido de compensação em relação a tributos federais, a apropriação de créditos no que diz respeito ao ICMS. Porém, não são raros as situações em que empresas, em que os contribuintes em geral acumulam esses créditos e não podem fazer nada com eles. Significa dizer que o Estado está recebendo a mais, em duplicidade, algum tributo. Um exemplo disso, ICMS na exportação, as empresas não recolhem muitas vezes esse ICMS na exportação, mas ficam com esse crédito e não podem utilizar para pagamentos por conta justamente de não ter o momento adequado ou menos do que esse crédito que ela acumula para o seu pagamento tributário. Poderia utilizar outros mecanismos, o ressarcimento e até mesmo a restituição, mas a burocracia e a dificuldade criada para conseguir ter acesso a este crédito que é real e efetivo, muitas vezes tornam inviável esse procedimento. A transferência do crédito para outras empresas e até mesmo para pagamento de insumos, embora possível, também encontra vários obstáculos e não raro as empresas têm que socorrer do Poder Judiciário para poder adquirir insumos e utilizar esse crédito, auxiliando inclusive as empresas em situação de recuperação judicial a viabilizar e pagar com maior facilidade todas as obrigações, sejam tributárias, seja mesmo com fornecedores. Quando nós falamos de crédito tributário, nós estamos falando, repito, de pagamento ao erário público, ao Estado, ao poder público, que já foi feito a maior. E, portanto, o poder público está retendo indevidamente aquilo que recebe, inclusive em duplicidade. Se queremos falar em justiça fiscal, deve ser em todos os polos, do ente arrecadador e do pagador. Arrecadar o que é devido, pagar o que é devido, de forma justa e, portanto, a simplificação desses regimes e a possibilidade, a facilitação da apuração e apropriação desses créditos, do aproveitamento desses créditos, vai aumentar a base de contribuintes, simplificará e vai deixar mais barato a própria fiscalização. Todos ganharão com isso. É nesse sentido que o Simp sempre trabalha. Os 4 principais países responsáveis pela produção de chocolate no mundo são os Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Bélgica. A Europa Ocidental responde por aproximadamente 35% da produção mundial. O Brasil produz cerca de 160 mil toneladas por ano e fica em 6º lugar no ranking. Na Europa do século XVI, o chocolate ainda era somente uma bebida à base de cacau. Ele era recomendado pelos médicos como remédio para curar febres e aliviar dores no estômago. Essa, você sabia? Na última quinta-feira, pegamos a estrada e viajamos até Socorro, interior de São Paulo, para acompanhar a inauguração da Feira Permanente de Malhas. Estiveram presentes várias autoridades da cidade, região e estado.
Essa inauguração traz um marco para a nossa cidade em que mostra o dinamismo do empresário. Nossa gestão, desde quando assumimos, tem um foco. Um foco é de auxiliar e não de atrapalhar o empresário. Aqui em Socorro, ela tem se demonstrado uma cidade que vem crescendo, o turismo aumentando, as empresas se instalando. Muito importante para nós da região Bragantina ver esse empreendimento, essa parceria do poder público junto com a associação, o investimento que foi feito. A gente sabe aqui que Socorro é um polo, né, que vem se destacando com grande maestria na nossa região Bragantina. Então nós, do Poder Público, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, viemos aqui hoje representando o governador do estado de São Paulo, prestigiar esse grande evento, essa grande parceria e a geração de emprego, renda, isso é muito importante para nós. Olha, o que eu posso destacar de tudo isso é a emoção das pessoas. A gente pôde ver a emoção de cada empreendedor, de cada comerciante, que tinha um espaço muito limitado, uma feirinha, se transformou num verdadeiro shopping de luxo. E hoje a gente tem informações de que já é o principal ponto turístico da cidade e da região toda, porque são fabricantes, isso gera emprego, gera riqueza para o município, e aí entra a participação da junta comercial, que traz todos eles para a formalidade, e estando na formalidade isso gera riqueza, gera emprego, e é isso, a mudança em São Paulo já começou. É o governo mais próximo das pessoas, promovendo ambientes de empreendedorismo, promovendo atividades como essa, para que São Paulo continue avançando cada vez mais. E é de fundamental importância, apesar de sempre representar micro e pequena indústria e não comércio, mas a integração, o crescimento econômico. Quando nós assistimos no resto do país, fechamento de empresas, quebradeira, desemprego, nós vemos iniciativas maravilhosas como essa. Nós vemos a possibilidade de São Paulo de abrir uma empresa em 48 horas, graças ao trabalho do presidente Marcelo Strama, com o presidente da Juscesso. E aqui está o resultado. Iniciativa privada, poder público ajudando e o crescimento econômico. Está aqui, nada melhor do que uma imagem, do que 1000 palavras. Voltando para São Paulo, a equipe do SIMP ainda visitou a nova sede da Juscesp na Lapa. Quero agradecer a equipe do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria, na pessoa do Joseph Cury, meu amigo, nosso presidente do sindicato. E eu fiz questão dessa visita junto com ele por um motivo. O SIMP foi o nosso primeiro parceiro em atividade descentralizada. A junta comercial sendo levada para o interior, sendo levada para os bairros, é a descentralização da junta. Então, nada mais justo de que a gente possa tê-lo conosco nessa visita, conhecendo as novas instalações. Esse é o desejo do governador Márcio França, que faça um ambiente mais favorável, mais propício, criando mais agilidade, mais transparência e um ambiente confortável para o empreendedor, para o contabilista que busca o serviço da junta comercial no estado. A inauguração deve ser em dezembro. Vocês puderam conhecer um pouco das nossas futuras instalações. O governador Márcio França virá fazer essa inauguração e faz parte desse processo de modernização da junta, dos órgãos públicos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um especialista em reestruturação de empresas. Dr. Carlos Lanza faz isso há mais de 30 anos e desenvolveu um conceito novo empresarial. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Dr. Cury. Muito grato. O novo conceito que o senhor desenvolveu, ele não olha para a competição, ele olha para a colaboração. O que vem a ser isto? Como é que se agrega? Qual é o princípio? O princípio é colaborativo para atingir a competição e não a competição de per se como um objetivo máximo. Ação empresarial estruturada em cima de temas colaborativos, organicistas, como é o nosso corpo humano. Ela é muito mais rica,
para poder atingir seus propósitos empresariais. O resultado disso é a mudança cultural interna da empresa e externa. Com certeza. É comum que nas organizações existam nichos de poder competitivos entre eles. É normal, é até promovido isso nas organizações, como uma forma de melhorar resultados. E como é que se muda isso? Qual é o conceito colaborativo e como é que isso agrega valor à empresa e diferencia a empresa? Okay. O fundamento principal é definir com claridade quais são os propósitos da organização como negócio. Em função disto, identificar os elementos primordiais que vão permitir a integração entre as pessoas, entre os conhecimentos, mas sempre em colaboração. É comum ver hoje nas organizações departamentos competindo com outros departamentos ou equipes, inclusive, de comercialização competindo entre eles. Não tem sentido nenhum a competência. Isso está arraigado no mais fundo da cultura empresarial, a competição. Quando se destrói essa forma de gerir os negócios, vai descobrir que na colaboração estamos emulando o que somos como seres humanos, seres orgânicos. Não tem nenhuma prevalência primordial para a sobrevivência alguns órgãos no corpo, a não ser o coração. É uma forma magistral de colaboração que temos arraigado. Isto é resultado de um sistema evolutivo de milhares de anos. Esse novo conceito que está sendo colocado, ele tem uma série de análises que é feito dentro da empresa, para dentro da empresa e para fora da empresa. Perfeitamente. Quais são os principais pontos que o senhor abordaria? Para a colaboração, definir realmente qual é o propósito da empresa, missão, visão, seus valores, e profundamente entender, a partir desses três elementos de conhecimento, que nos permitam identificar a estrutura mais adequada para atingir os propósitos, mas sempre em colaboração. Não estou falando uma colaboração de que o departamento de produção colabora com vendas, etc. Estou falando colaboração no mais profundo dos sentidos, tá? Porque na realidade empresarial acabam novamente se gerando nichos competidores internamente. Isto é o pior que pode acontecer para qualquer organização. Quando se vai para esse novo conceito, existem análises dos pontos fortes, dos pontos fracos. O que o senhor ressaltaria num estudo que o senhor desenvolveu? O senhor desenvolveu várias metodologias novas. Podemos falar de alguma delas? Sim. Podemos falar de uma extraordinária em termos de resultados que me permitiu atingir resultados extraordinários, por exemplo, na Argentina. Empresa internacional, em uma época muito difícil, golpe de Estado do coronel Seyneldin na época na Argentina, a companhia vinha perdendo dinheiro continuamente, e em 4 anos, aplicando esta metodologia colaborativa, nós crescemos 1.600%. 1.600%? 1.600%. O que é fantástico. Não, a empresa do Canadá, ela não conseguia entender o que estava acontecendo, porque era um desempenho em uma situação crítica social, econômica, fora de série. Por exemplo, naquela época estava de moda o gin estoneado. Sim. E eles faziam a técnica que levamos daqui do Brasil, levamos para eles, e incorporamos lavanderias tradicionais
Falou, vamos fazer algo diferenciado, inclusive com elementos para fazer estoneado diferentes do que se usavam no Brasil. Nós fomos recriando isto e essas organizações, de ser meras lavanderias industriais para hotelaria, hospitais, etc., acabaram encontrando uma fonte extraordinária de resultados. Na colaboração, de per se, ela tem arraigada o foco do negócio. O foco dos negócios, quando eu faço a gestão de uma empresa, não é sua missão, visão e valores somente. E a primeira coisa que eu faço é desfocar esses 3 itens, esmiuçar esses 3 itens, verificar que outras coisas podem ser agregadas, sempre com esse espírito colaborativo. E isto, em última análise, é buscar nichos diferenciados de produto. De produto, de serviços, permanentemente. Recriar a empresa diariamente. Diariamente. A nossa necessidade como seres orgânicos, e a necessidade hoje, na minha idade, não é a mesma que eu tinha quando aos meus 5 anos de idade. Claro. Então, todos nós. Não é verdade? Então, as empresas são seres vivos, que têm que estar permanentemente se adaptando, se adequando às condições mais diversas que existem. Veja o que está acontecendo hoje no Brasil, a expectativa de uma mudança enorme que temos institucional, política e etc. Como vai ser, quem vai ser aproveitar as oportunidades desse novo establishment social, econômico? E a sua especialidade é achar as empresas, recuperar empresas, colocá-las em nichos específicos, agregando valor em novos produtos, novos serviços, para salvar a empresa dentro do espírito colaborativo. Sempre. E a competição é uma competição colaborativa. No mercado lá fora. No mercado interno é só colaboração. É uma colaboração competitiva. A colaboração competitiva. Exatamente. Que está primeiro a colaboração para poder competir e não a competição de per se. Porque ela desgasta. Ela me leva a ter propostas melhores no mercado e muitas vezes é de preço. A maioria das vezes é de preço. Aí começa a degradar todo o resultado daquele nicho de negócios. Ou seja, é uma mudança estrutural que você faz da empresa. Sim. Primeiro, uma mudança de visão, de missão e de valores. Sim. Porque se fala muito dos valores, mas quando a gente chega nas organizações, só as grandes companhias têm claramente identificado quais são os valores. Qualquer nicho de negócios, por pequeno que seja, tem que ter seus valores, sua missão, sua visão e sua estratégia. É aí que está o cerne da eficiência feita com competência. Existem alguns quadros que demonstram rapidamente o critério ou a metodologia adotada. Podemos falar do conceito desse quadro? Sim. Neste quadro, eu resumo a experiência numa empresa industrial nos seus 2 blocos de componentes. Os vermelhos, eu trabalho com produtos de matérias-primas geológicas ou biológicas. Eu tenho um objetivo econômico, que é dar resultados aos acionistas. Eu tenho uma responsabilidade por lidar com produtos geológicos e biológicos, uma responsabilidade ecológica. Eu tenho que lidar com energia. Tudo na vida requer energia. Eu tenho que lidar com informação, que é um complexo muito grande de conhecimento com relação à atividade da empresa. E com interações. O que acontece? Esses 6 elementos,
eles estão permanentemente interagindo uns com os outros. Tá? Do outro lado, eu tenho uma centralidade em reduzir os custos de operação, em melhorar as atividades dos colaboradores em termos de saúde e segurança, inclusive dos clientes. Importantíssimo o relacionamento com o meio ambiente, com a qualidade, com o tempo de manufatura e com a capacidade de produção. Ou seja, a minha atividade, ela precisa focar nesses núcleos e nas suas interações, porque a energia tem que ver com todos estes outros 5 elementos e com todos esses 6 elementos. A informação, a mesma coisa, se refere a todos eles, o resto, sempre existe uma matriz de interações que eu preciso buscar a maior eficiência permanente e a melhor projeção de melhoria para dar resultados à organização, à empresa. Ou seja, essa nova metodologia traz não só a mudança colaborativa, mas traz também ganhos empresariais de melhoria de uma competição colaborativa. Perfeitamente. E quando essa colaboração está bem estruturada, ela fica mais eficiente. Muito obrigado pela apresentação. Espero que quem quiser mais detalhes, por favor, entre em contato com o Dr. Carlos Lanza nesse e-mail que aí está colocado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!